Vamos lá, começar pela manifestação esperada para hoje da PGR. O prazo, vence hoje. A Procuradoria-Geral da República precisa se manifestar sobre os esclarecimentos prestados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao descumprimento, e é preciso dizer, das abusivas medidas cautelares contra ele. Vocês vejam que a defesa do Bolsonaro está toda hora tendo que apresentar explicações para descumprimento de medidas cautelares que nenhum de nós pode esquecer, que são abusivas. Jair Bolsonaro não era para estar em prisão domiciliar, não era para estar usando uma tornozeleira eletrônica, não era para estar proibido de usar redes sociais, se comunicar com o próprio filho, que é uma crueldade enorme, é um absurdo completo. Então, esse prazo para a manifestação da PGR foi fixado pelo Alexandre de Moraes, Então, deu 48 horas. A defesa foi apresentada, do Bolsonaro, foi apresentada na sexta-feira, mas aí aquela história, como o prazo venceria no domingo, não é um dia útil, esse prazo é estendido até o dia útil seguinte, então vence hoje. E essa determinação do Alexandre de Moraes, para que a defesa se manifestasse, agora a PGR também se manifestasse, é porque ele diz que o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro praticaram coação no curso do processo. Lembrando que coação, pela lei brasileira, ela só é realmente confirmada por meio de violência ou grave ameaça. Não há na atuação do Jair Bolsonaro, nem na atuação do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, nenhuma das duas coisas. Então, coação já não existe. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, aí essa nós não preciso nem explicar, que não tem como dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado. Isso a gente fala, não sei há quanto tempo, mas considerando o marco da criação da revista Timeline, desde que a revista Timeline foi criada, a gente explica aqui por A mais B por que não podemos considerar que houve uma tentativa de golpe de Estado, nem no 8 de janeiro de 2023, nem antes disso, nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de intenção. Então, na sua manifestação, a PGR pode pedir o arquivamento do caso, pode apresentar uma nova denúncia contra Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, ou pode solicitar mais apurações. Aí eles acionariam, Max, o Léo Dias, Quem mais? O Léo Dias, o Nelson Rubens, quem mais que vai deve trabalhar? Deve ter um bom roteirista, que trabalha ali. Ok. Deve ter um roteirista, porque é um fanfic. Você olha o relatório da Polícia Federal e eles falam coisas que não estão baseadas em evidência nenhuma. E aí quando eles dizem, não, mas na verdade o Eduardo Bolsonaro deixou claro que eles querem apenas salvar o Jair e não as pessoas do 8 de janeiro. E os áudios revelam isso. Aí você vai ouvir os áudios. Tem nada disso. Iriam revelar isso. E os áudios dizem, na verdade, o contrário disso. Que o Eduardo quer uma anistia ampla, geral e restrita, quer salvar o Brasil, quer parar os abusos do STF, quer resgatar a democracia. Ou seja, a Polícia Federal hoje, ela virou um autor de ficção, como se fosse um romance ali, o que eles gostariam que acontecesse, que é muito parecido com o que o próprio Mauro Cid confessou num áudio para um amigo. A gente não sabe até hoje para quem foi que ele mandou aquele áudio que vazou na imprensa, em que ele falou, olha, quando eu cheguei lá no interrogatório, eles já tinham a história pronta, eles só queriam que eu confirmasse. Então eu tive que, segundo ele, teve que confirmar tudo. E é isso que a gente está vendo aqui. Ele já tem uma história, ele já tem uma narrativa. Qualquer coisa que eles achem, eles vão dizer que é a prova daquela narrativa. Ainda que a evidência diga o contrário. Então, no caso agora do Bolsonaro, e se você pegar, eu estava dando uma olhada aqui nas notícias de hoje, CNN, Globo, Estadão, Folha, por coincidência, todos hoje estão falando que é certo que Bolsonaro planejou o golpe. Pesquisa Quest diz que cresce a certeza de que Bolsonaro teria participado do planejamento do golpe. Lembrando que o CEO da Quest, tem várias fotos dele aí
Eu até mandei outro dia lá pra produção. Tá bom, vai, vocês vão ver aqui uma pequena mudança aqui na câmera, mas já a gente... Aí, pronto, acho que já foi. Pronto, obrigado. E aqui temos o operador de câmera, que é o Lacombe também. Às vezes sou eu. Eu ajeito a sua câmera, você vai, ajeita a minha. Tava com muito teto, tava com muita altura ali, tive que diminuir um pouquinho. Pois é, agora tá tudo certo. É assim, gente, a gente vai fazendo aqui um pouquinho de cada coisa, todo mundo faz um pouco, a gente vai se virando e a coisa aqui funciona. A gente nem pode reclamar muito hoje, né, Lacombe? Porque hoje a gente tem um operador ali de imagem, sim, o Rafael Sanz tá ali, o diretor aqui, de imagens. Voluntariamente, ele se candidatou aqui para poder trocar as nossas câmeras, então a gente não precisa se preocupar mais com isso aqui durante esse programa, né? Então não podemos reclamar muito. Mas o que eu estava falando era o seguinte, toda a imprensa hoje veio com essa história de que não há mais dúvida de que o Bolsonaro planejou um golpe, né? Tentou um golpe de Estado. Mas aonde que está essa certeza? Quais são os documentos? Quais são as evidências? Quais são os áudios, vídeos, né? Testemunhos? Porque a gente só tem do Mauro Cid, que é completamente contraditória. O tempo inteiro ele se contradiz. E ele está falando de uma reunião que ele nem sequer participou, né? Então, ele está falando de coisas que ele não viu. Então, é a testemunha que não testemunhou os fatos que ela está ali falando. Ou seja, quando você olha para todo esse processo, ele é uma farsa. Não tem nada, gente. Não tem nada em concreto. É pura narrativa. Agora, o sistema, ele decidiu condenar o Bolsonaro por isso. Por quê? Para que ele não possa ser candidato no ano que vem. É isso. Tudo se resume a isso. Tanto é verdade que hoje saiu na Veja o quê? Áudios... eles usaram uma outra palavra, mas o sentido é esse assim. Áudios absolvem Tarcísio. Fica claro pelos áudios que Tarcísio não participou de planejamento dos atos golpistas, né? Ele não aprovou, não teve participação. Ou seja, eles já estão preparando a tal da terceira via para o ano que vem. O sistema não quer nem Bolsonaro, nem Eduardo, nem Michele, ou seja, ninguém relacionado ao Bolsonaro. Aí você pode perguntar, mas por que essa briga toda em relação ao Bolsonaro? Por um motivo muito simples, o sistema não quer um candidato que eles não possam controlar 100%. Tá? Esse é o motivo. Por que o Bolsonaro é tão odiado? Por que se faz tanta coisa contra ele? Por que também não querem que o Eduardo, não querem que a Michele entre? Porque eles sabem que se essas pessoas entrarem, eles não vão ficar 100% obedientes a tudo que os que estão no poder hoje, os que mandam no Brasil hoje, querem. Enquanto que um Tarcísio, por exemplo, aí é tranquilo. Sempre vai ter acordo, sempre vai ter um jeitinho, sempre vai ter um agrado. O Bolsonaro não tem essa história. Então, e isso é muito importante, tá? É muito importante a gente falar isso e vocês tentarem explicar isso para as pessoas, mostrando que não há nada contra o Bolsonaro em relação a plano de golpe nenhum. Não há uma evidência, gente. E o tal do plano de assassinar autoridades é outro fanfic, porque a prova seria um arquivo que a Polícia Federal nunca abriu. Segundo eles nunca abriram esse arquivo. Um arquivo doc, né, de Word. Nunca foi aberto o arquivo. E esse arquivo seria a prova de que houve um plano para matar autoridades, né, o tal do punhal verde e amarelo. Ou seja, não há nada. É tudo pura ficção. Só que a mídia é cúmplice, então ela já comprou a narrativa, ela já virou um braço de propaganda do regime brasileiro, né, para poder dar apoio. E a galera do sistema, né, o que eu chamo de sistema? São aqueles que mandam de fato no Brasil. Alguns são mais conhecidos, outros são mais desconhecidos. Mas são grupos pequenos, tá, que representam aí boa parte da classe política brasileira hoje, e é eles que dão as cartas. Então, esse grupo também já decidiu pela condenação do Bolsonaro. Daí é que é tão importante a pressão externa também, porque a lei Magnitsky é algo que foge do controle de todos esses agentes que hoje mandam no Brasil. Por exemplo, uma queda do Moraes ou uma renúncia, porque também isso pode acontecer, tá? Se não tiver mais jeito, pode ser que eles não queiram desgaste de um impeachment
e a gente tem uma renúncia. Não estamos perto disso acontecer ainda, mas pode acontecer. Daqui a pouco você vai falar dos bancos, né? Que negaram aquela história lá do Flávio Dino, aquele acordo lá que o Flávio Dino queria que os bancos... Graças a Deus, né? Os bancos não tem como aceitar aquela determinação. Aquilo é um absurdo completo. Não tem como aceitar aquilo. Não tá nem na pauta, porque eu tô esperando algo mais concreto, né? Eu quero que eles façam algo que alguns bancos já estão fazendo. A gente vai falar depois sobre isso. Que é mandar um comunicado a todos os clientes, pelo menos, dizendo, olha, nós vamos cumprir as sanções da Lei Magnitsky. Todo banco, né, sério, deveria fazer isso. Imediatamente. Não, eles vão fazer, né? A gente sabe que eles vão fazer. Nós comentamos na semana passada que era isso que ia acontecer. Muita gente falando, os bancos agora vão ajudar os ministros, vão ajudar o Alexandre de Moraes, eles vão fazer o que o Dino quer. Não vão, gente. Não vão. É muita grana envolvida. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. E acabou de chegar aqui o jornalista Alan dos Santos. E quem disser que o Alan está atrasado quase meia hora está mentindo. Ele está chegando 23 horas e meia antes, adiantado, para o programa de amanhã. Ele não está meia hora atrasado para o programa de hoje. Ele está 23 horas e meia adiantado para o programa de amanhã. Entenderam a lógica? Basicamente é isso. Entendeu? Rapaz, se eu te desse desconto de salário pelos atrasos... Nossa, rapaz... Ô, Max, defende aí, Max. Normalmente ele chega 5 minutos atrasado. Na semana passada ele não chegou, né? Nenhuma hora. É que na semana passada não chegou, é verdade. É que aconteceu semana passada? Pô, chegou a semana passada? Acho que não. Depois de 2 meses e meio chegando atrasado todo dia? Isso não. Foi... Isso que aconteceu. Foi festinha lá em casa. Aí você bebeu todas, tu não bebe. Não bebi muito não, bebi Você vinho. não bebe, eu tô te falando. Nenhum de nós aqui bebe, cara, na boa. Aí o que aconteceu? Aí eu fiquei curtindo as posinhas de criança, aí dei mole. Esqueci de botar o carro pra carregar. Sabe, eu perguntei pro Max, esqueceu de carregar o carro. Pô, tu tem uma combustão, rapaz. Pega uma combustão, cara. Larga o outro lá. Antes de passar pro Alan... Eu não posso usar combustão, porque agora eu tô usando sapatênis. Vou usar carro elétrico. Daí pra dar é um pulinho. Ó, vamos ver as piadas do Joaquim Teixeira em relação às fofocas da Polícia Federal, sobre as quais Max e eu falamos. Vamos dar uma olhadinha. Ó, pra você ter ideia, porque eu tenho que usar carro elétrico, eu cheguei ouvindo Backstreet Boys. Rapaz, tá bravo, hein? Isso é perigoso, Am I original? Aí, ó. Tá faltando um negocinho assim, escorregadinha, vai. Bota Já aí aval, a nova contratação da Polícia Federal, depois o novo programa da Polícia Federal, nova contratação. Sabe quem foi contratado pela Polícia Federal, né? Léo Dias. Pô. Exclusivo. Léo Dias é o novo reforço da Polícia Federal. Instituição famosa por vazar fofocas, fechou um contrato de 5 anos com o maior fofoqueiro do Brasil. Está aí a foto do Léo Dias com o brilhante, genial Joaquim Teixeira, perfil de humor que vocês todos devem seguir, porque é bom demais. E tem mais uma do Joaquim Teixeira, perguntando sobre o novo programa de fofocas da Polícia Federal. Mandei também, né? Não tá aí na agulha, não? Tá aí. Hoje vai ter o Fofocalizando da Polícia Federal? Pergunta Joaquim Teixeira. Bom, começamos, Alan, falando bom dia para você, porque para nós aqui ainda são 11h27, né? O horário da Flórida. 1 hora a menos, né, do que o horário de Brasília. Em Brasília, 12h27. Começamos falando aqui da manifestação da PGR em relação à defesa apresentada pelos advogados do Bolsonaro na sexta-feira. O prazo vence hoje. Vamos ver o que a turma, o Gonê e a sua turma dizem, Alan. O que está incrível é como que a esquerda, ela é mestra nisso, né? Ela gosta de inverter o sujeito dos fatos históricos. Então gravem isso, né? A esquerda, ela sempre inverte o sujeito e o objeto da análise, né? Então, ou seja, quando você está falando de algo, por exemplo, vamos citar um caso simples para o pessoal poder entender bem. Quem é que oprime o povo brasileiro, se não o próprio Estado brasileiro? Independente de quem esteja lá, né? Não é o povo que oprime o Estado. E aí, qual é a inversão que a esquerda faz? O povo está oprimindo o Estado Democrático de Direito. Como é que o povo tem a capacidade de abolir o Estado Democrático de Direito? A dona Hilda com a Bíblia debaixo do braço, a Débora dos Santos com batom, o Bolsonaro falando com o povo e eu xingando o Alexandre de Moraes, esse verme, filho da puta. Pronto.
Inverteu. Então, o meu palavrão, ele vira um canhão pro Alexandre de Moraes e o batom da Débora vira um objeto inflamável. Você reparou que, lembra quando pediram a sua extradição e o governo americano e os representantes do governo americano no Brasil, reunidos com Fábio Dino, disseram que são só palavras? Você repara que, mesmo no caso da Débora, que eram palavras que ela escreveu, palavras, né, tornaram-se agora tentativa de golpe de Estado, atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Palavras. A única justificativa para tanta perseguição para Débora é que se o batom fosse do Barroso. Mas não é. Ela ganhou de um cara lá no meio do nada. Você lembra disso? Não? Lembro. Até hoje essa história não... Até hoje essa história não foi explicada. Não. O Outlaw tava por aí, o boné. Mas eu boto do Mickey aqui. Mas enfim, eles invertem. Agora sim, pede pro Mickey ficar melhor. Então, o revolucionário, ele inverte o sujeito, né? Ele muda essa coisa do sujeito e aí fica assim. O sujeito acaba sendo o Alexandre de Moraes e a vítima, o povo, que esse é o dado real. Eles invertem, aí a vítima passa a ser o Moraes e o sujeito fica sendo as pessoas comuns que falam contra ele. Nesse caso da PGR, é a mesma coisa. Eu queria muito que o Bolsonaro entendesse a urgência que ele tem de sair de lá onde ele tá. Óbvio que não vai conseguir sair, agora já é tarde demais, né? Mas a urgência que ele tinha de sair de lá e ir pra algum lugar livre, que é o que fez o Tagliaferro, por exemplo. E eu, né? Foi o que pensou o Lula em fazer quando estava ali prestes a ser condenado, 2016. Né? Ele tentou de todas as maneiras também, pensou em asilo para tudo que é lado, Argentina, Itália. É uma tática comum, né? Você sair de um lugar de risco para poder ficar livre, para poder continuar falando. Né? Não adianta nada você estar vivo e não poder falar, não poder se defender. É o caso do Daniel Silveira. Imagina quanto que o Daniel Silveira não tem para falar. O Lula, quando estava na cadeia, foi entrevistado várias vezes. Imagina o Daniel Silveira dando entrevista. O Daniel Silveira tem domínio do direito. A gente cansou de ver isso lá no texto, quando ele dava entrevista. O Daniel Silveira, fortão, policial militar que intimida, cara, você não reconhece quando ele tá ali conversando e argumentando, falando, não, porque o artigo tal. Ele conhece muito bem do direito. Muito. Direito penal. Ele não é só um policial que conhece o direito. Eu conheço alguns policiais que decoram ali aquelas coisas do dia a dia. O Daniel Silveira não é. Ele é muito mais do que isso. E o medo deles é esse. O medo é fazer com que as pessoas se comuniquem. E o que eles querem fazer com o Bolsonaro é isso. Eles estão com medo do que o Bolsonaro tem a dizer. E a imprensa, ela ocupa um papel criminoso. E é criminoso mesmo, né? Porque para ser crime não basta estar no Código Penal. Há coisas que a gente precisa entender. São coisas criminosas. Algumas estão no Código Penal, outras não. O que a imprensa está fazendo agora é um ato de alta traição com relação ao Brasil. É lamentável que tenha só Timeline, Auriverde, Oeste, Fio Diário, e aí as pessoas individuais, né? O Paulo Figueiredo, a Bárbara. É lamentável que tenhamos só esses como mídia num país de 200 milhões de habitantes. Isso o pessoal às vezes não se dá conta. É importante que nós tenhamos muitas mídias independentes para poder enterrar o papel dessa imprensa. Mas o que eu lamento, e quando eu falei assim, eu espero que esse pessoal tenha consciência, é o seguinte, você lembra o áudio do Silas? Eu gostei muito de ouvir o áudio do Silas, tá? O áudio que vazou do Silas. Porque mostrou quem é o Silas, o quão forte ele é, mostrou como que não tem conluio, tá todo mundo ali tentando encontrar conspiração. Não tem conspiração não, mas tem algo que é necessário lamentar e a direita precisa fazer uma avaliação, que é quando ele fala assim, não, você tem que falar lá com Oeste, não, você tem que falar com Metrópolis, você tem que falar com a mídia, eles têm audiência enorme. Pô, os caras têm audiência enorme porque eles estão lá. Isso é uma coisa que a direita ainda não entendeu. A CNN só tem, a nossa audiência aqui agora só pede pra CNN se o Eduardo entrar lá agora. A nossa audiência só pede pra CNN se o Jair Bolsonaro puder falar alguma coisa lá na CNN. Do contrário, eles não têm audiência. Ou seja, nós não podemos dar audiência pra essa gente. Nós não podemos. Desculpa eu fugir um pouco da pergunta. Só pra dizer que nós estamos em primeiro, uma boa margem já pro segundo, que é a CNN. Então nós não podemos. A direita, os políticos brasileiros... Olha aí a audiência agora. Nós desaparecemos, mas... vai voltar ali? Nós estamos com 25 mil. Então, aí a CNN com 19, mas por algum motivo aí nesse aplicativo, é um aplicativo isso? Nosso. Uhum. Desapareceu o nome da timeline, não sei. Não, atualiza, depois volta.
Mas o meu ponto é esse. O meu ponto é esse. Nós, weird. a direita brasileira precisa entender quem ela é. E é difícil, Talacon. Você entender quem você é não é uma missão fácil. Isso é consciência de si. E a consciência de si não é uma tarefa fácil. Tanto é que o primeiro artigo do professor Olavo, no mínimo, né, da reunião lá do Felipe Morro Brasil... Cadê o livro? Tava aqui. O primeiro artigo do mínimo, o professor fala do imbecil juvenil, né? Se não me engano, acho que o título é esse mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, né? É o primeiro artigo. E ele fala da dependência... Aqui, ó, juventude. É o primeiro artigo, imbecil juvenil. O Pedrão é rápido pra caramba. Ali, ó. 3 de abril de 1998. E o professor Olavo deixa claro nesse texto como que os homens têm a necessidade de ser aceito por um grupo. O ser humano tem essa necessidade de... o idiota. Não vai aparecer? Não aparece, mano. Ah, não muito bem. aparece. Legal. A mensagem subliminar. Né? E a direita tem esse problema. Ela quer ser aceita pelo sistema que quer enforcá-la. Sim. Se você parar pra pensar... É o tempo inteiro isso. O tempo inteiro, Max. A direita quer ser aceita. É como se o cara, né, com uma bota, né, pisasse assim na cabeça, e aí o cara, em vez de tentar sair de baixo, não, ele tá tentando lamber a bota que tá esmagando. Exato. Ali a frase do professor Olavo nesse artigo, né? A ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, à disposição de tudo ceder, de tudo prostituir, em troca de uma vaguinha de neófito no grupo dos sujeitos bacanas. A direita, ela surgiu no Brasil, quando eu vou falar, eu quero explicar o que eu tô chamando de direita aqui, né? Quando ela surgiu no Brasil, ela surgiu como outsider, como o proibido, o discurso não permitido, que foi com o professor Olavo. Sim. Aí, politicamente, quem entendeu a frase do professor Olavo? O professor Olavo tem uma frase que é a seguinte: o primeiro político que falar dos valores que são os anseios do povo vai atrair multidões. Porque antes disso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos economistas preocupados com a conta bancária. Ponto final. Antes do Bolsonaro ouvir esse trecho do professor Olavo, é de quase 10 anos antes do surgimento do Bolsonaro, o que se chamava de direita no Brasil... Surgimento como candidato a presidente e tal. Não, como uma liderança política. Sim. Porque até então ele estava lá no Congresso, Sim. lutando pelos mandatos, militares. Eu acho, 7, 8 mandatos. Isso. E aí... Deputado federal. Uhum. Nem ele, nem o Enéas, ninguém tinha ouvido o Olavo ainda em relação a isso. E aí, quando o Bolsonaro aplica isso, é naquele período daquelas comissões de direitos humanos, onde o pastor... Meu nome dele? Marco Feliciano, ele acaba... Aislan. Hã? Aislan, nosso grande Aislan. companheiro aí. A Teca e aí a família do o pessoal Aislan aqui, aí também. opa, sejam bem-vindos aí. Eu dei um oi rápido ali, pessoal. A gente tem que ter um programa de auditório rapidamente para poder a verdade. turma toda. E aí, Espaço maior agora. quando- Espaço maior, Aislan. Quando o Marco Feliciano assume a presidência da comissão, ele tem a oportunidade de dar voz ao Jair Bolsonaro. E aí o Bolsonaro consegue começar a aplicar certas estratégias. Uma das estratégias fenomenais que o Bolsonaro fez como deputado era que, quando ele não pudesse passar um projeto de lei dele, ele dava aquele projeto de lei para um desconhecido ou alguém que era bem relacionado dentro do Congresso, e ele conseguia fazer com que aquela pauta fosse levada adiante. Mérito do Bolsonaro, ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu muitas coisas. E aí, nesse momento, a direita, ela não era chamada para o banquete do mainstream. Então ninguém na Globo chamava ninguém da direita, ninguém da CNN, CNN não existia, né? A Jovem Pan não chamava ninguém. O primeiro cara a levar as pessoas de direita para Jovem Pan, por exemplo, foi o Carioca, do Pânico. Ele foi o primeiro a levar as pessoas lá, e conversando com o Reinaldo Azevedo, conversando com o Tutinha, falou: leva fulano, leva esse cara, leva o Beltrano. E aí eles entenderam que a direita tinha audiência. Por quê? Porque nessa época o Terça Livre já estava começando a incomodar. Eu não vou ficar aqui contando esse trecho da história, porque isso vai ficar no documentário. Mas o Pingo nos Is, ele mudou completamente por causa da existência do Terça. O Pingo nos Is, ele começa com o Reinaldo Azevedo, num programa chato pra cacete. Era ele numa salinhazinha bem pequena, com uma televisão. Era um programa chato, mas ele ainda usava o cérebro na época, né? Foi antes da cirurgia que ele foi submetido. E aí ele ainda conseguia juntar Lé com Cré. E o programa era razoavelmente bom, mas a audiência não era nada. Aí eu conversei com a Peppa Pig na época, que ela ainda não tinha ido para uma Pet Baby, a Joyce Hasselman.
E aí eu falei pra ela, leva o Felipe Morro Brasil. Foi eu que indiquei o Felipe Morro Brasil pra Joyce. E aí ficou Felipe Morro Brasil, a Peppa Pig e o grande Augusto, né? O jornalista. E aí foi quando o Pingo nos Is virou um programa que falava o que o povo estava com tanta vontade de ouvir. Então a direita esqueceu esse período. O pessoal que chegou agora esqueceu toda essa trajetória. Que a direita nunca rodou bolsinha pro mainstream media. Hoje ela roda. Hoje ela tá desesperada para querer falar com o mainstream media. O momento em que o Eduardo Bolsonaro desiste da posição dele de político e não tá mais preocupado com a eleição, causou um ressurgimento do sentimento das pessoas, ressurgiu aquele desejo de, opa, a gente veio, a frase do Olavo, né? Eu vim para foder com tudo. A direita entendeu, opa, a gente veio para foder com tudo. Então eu quero muito ver os políticos tendo esse sentimento, porque hoje eu converso com os deputados, até bem menos, porque toda hora eu escuto acordo. E é sempre o acordo caracu. Né? O cara um entra com a cara, outro entra com o cu. Entendeu? Então, assim, não dá. A gente não tem mais o luxo de querer ficar batendo boca com essa galera. A gente tem que mostrar que nós viemos para dominar. E isso é uma urgência hoje. A hora que por exemplo, advogados do Bolsonaro. Por que os advogados do Bolsonaro são tão ruins? Porque eles não estão preocupados em acabar com o inimigo. Estão preocupados em proteger o Bolsonaro. É normal, de cabeça de advogado é assim. Só que o advogado comunista, por exemplo, ele não é só um advogado, ele também é comunista. Então ele não está preocupado em te acusar, tá? Ele está preocupado em acabar com a sua vida. Nós temos que ter esse sentimento. Você é cristão, falando uma coisa dessa. Eu só não desejo o inferno. Se o Alexandre de Moraes vai se converter logo nos primeiros centímetros do poste flamejante no cu dele, eu não quero saber. Mas eu não quero ele pro inferno. O resto, até ele conseguir ter a graça de Deus e se arrepender de tudo que ele fez, eu quero que ele se foda de verde e amarelo. O que eu estava pensando aqui, eu nem coloquei na nossa pauta hoje, estava lendo uma pesquisa sobre as universidades brasileiras e como os estudantes têm medo de se envolver em debates. E aí estava olhando o artigo que você mostrou do professor Olavo, né, essa necessidade de ser aceito, né, de atuar mais ou menos como uma patota. Eu achei a pesquisa tão furada, porque você lia a pesquisa e os que não queriam participar de debate, não queriam expor suas opiniões políticas e ideológicas, a maior parte se dizia ligada aos pensamentos de centro. E em segundo, os de esquerda. Eu falei, meu filho, cara, o pessoal de esquerda domina todas as universidades. Eles têm vergonha de dizer o que eles pensam, ou as bobagens que eles pensam? Não. Eu desconsiderei, falei, isso aqui não vai para nossa pauta, porque essa pesquisa aqui, pelo amor de Deus... Os caras fazem tese de doutorado sobre banheirão. Você sabe o que é banheirão? Você não tava... Foi na quinta-feira que eu li do banheirão? A tese do banheirão? Do ânus, não sei. O ânus como... Desculpa, Bárbara, pessoal, né? Vocês sabem o que é banheirão? Isso é tese de doutorado. Desculpa, mas eu vou ter que falar pra vocês. Banheirão é onde os homens vão lá, um dá a bunda pro outro. Eles fizeram tese de doutorado disso na universidade. Será que é essa? Sei lá, bota aí, Pedrão. É o quê? É a ressignificação. Do negócio que você leu, a ressignificação do ali, ânus. Olha lá. A tese ali, ó. Ali, ó. Fazer banheirão. As dinâmicas das interações homoeróticas nos sanitários públicos da Estação da Lapa e adjacência. Deus. Aí tá ali, ó. Do banheirão, the dynamics of homoerotic. Olha isso, que loucura, cara. Porque agora tudo tem que ter em inglês também, né? Tese de doutorado. Como dar a bunda no abstract, banheiro público. Isso não tem como ser chamado de universidade. E foi, né, julgado, teve banca julgadora, né, examinaram toda a tese. E você deram estudando nota. Aristóteles, Tomás de Aquino, que perda de tempo, hein? Pois é. Tô tentando achar. O cara aqui foi o que no eu li banheirão, na gostou, falou, isso aí vai virar minha tese. Aí fez a tese, passou. Aí, ó. Eu já li outras, né, que eu tenho meu álbum aqui de teses acadêmicas, entre aspas, também, que cada coisa mais maluca. Como é que é? Teorema de Pitágoras é racista, meu Deus do céu, tem. cara. É colonialista, meu Deus Na do época céu. do texto a gente falou lá. Quando viveu Pitágoras, meu gente? De uma notícia que falava Aqui, que a Sexta Sinfonia de Beethoven era racista. Essa daí foi demais. A sinfonia que não tem uma palavra. Bárbara, Não tem letra. Você me desculpa, só tá? hit. Eu vou ler, fecha o ouvido aí. Tá? Que idade você tem?
13 anos. Ela fechou tão bem o ouvido que eu nem ouvi tua pergunta. Ó, também tese acadêmica. Performatividade da imagem e ressemantização do ânus. A performance da cuceta e a autenticidade de gênero. Chega. Este artigo discute uma sequência imagética compartilhada em grupo de WhatsApp para a performance de desejo bareback. Ah, bicho. Essa gente é Pronto, doente. Bárbara, pode... Desculpa, tá? Foi mal aí. Mas isso é um sintoma, né, Max? Eu acho que seria interessante você comentar sobre isso. Isso é um sintoma que mostra por que, por exemplo, os advogados do Bolsonaro, esses que estão aí agora, né, e tantos outros que saem da academia, saem da universidade, jurando que o pedaço de papel reflete uma realidade. O cara jura de pé junto que o carimbo que ele recebeu no diploma reflete conhecimento. Porque ele quer tanto ser aceito pelo grupo que o papel... Como é que fala em português? Selado? Selado que fala? Selado pelo Carimbado? anel? Timbrado. Não, selado pelo anel ali. Meu Deus. Não, aquela com a cerazinha, como é que é? É com a cera. Hoje. A origem do É selo. timbrado, né? Não. Enfim, eles juram de pé junto que o selo que eles recebem do establishment, né, do estamento burocrático, reflete um dado real. Eu agora tenho conhecimento de TI. Agora eu tenho conhecimento do direito. Eu agora tenho conhecimento de filosofia. Tanto é que no Brasil, algo que não acontece... Seria um lacre, né? Lacre, né? Aquele lacre que antigamente se usava muito, né? Tem. Com cera, né? Um anel ali. Uma coisa bizarra que não existe, por exemplo, em nenhum outro idioma, tá? Não existe isso na Espanha, não existe na Alemanha, não existe isso nos Estados Unidos, da pessoa concluir o curso de filosofia e ser chamado de filósofo. Isso é só no Brasil. Só no Brasil. Não existe isso em idioma nenhum. Você vai em qualquer universidade, de qualquer lugar do planeta, ninguém que termina a faculdade de filosofia é chamado de filósofo, só no Brasil. Que seria um absurdo, seria o mesmo de chamar alguém que terminou a faculdade de letras de escritor. Mesmo sem ter escrito nenhum livro. Exato. É uma insanidade, é um negócio que a gente não se dá conta. Só quando você sai do Brasil que você abre os olhos. Fala, nossa, nós éramos macacos, sabe? Você percebe, fala assim, vivemos com orangotangos e não sabíamos, né? Porque não existe isso. Você terminar a faculdade de jornalismo e você ser jornalista, não, arruma um emprego primeiro. Faz alguma coisa, faz algum trabalho. E no Brasil, você termina a faculdade de filosofia, a pessoa é chamada de filósofo. Olha que louco isso. O cara acredita tanto no negócio que ele não precisa fazer mais nada. E aí, a mesma coisa, ele termina a faculdade de direito, ele é advogado. Aí não, aí tem que tirar a carteirinha da OAB. A carteirinha da OAB que faz o cara ser advogado. Isso é uma crença louca, né? Que, infelizmente, isso é reflexo do que a gente está vivendo no Brasil hoje. Vixe. O Jean Willis não dava bunda, foi pro Congresso a ser deputado. O cara, do nada, fazendo meinha, pronto, agora sou deputado. Cada vez. Cara, pelo amor de Deus, cara. Isso dá vontade de botar aquele trecho do Mamonas Assassinas. Pelo amor de Deus, parem com esta porra. Eu ia contar uma história, mas não vou. Não, porque eu posso trocar. Posso dizer que uma pessoa me ligou uma vez, uma pessoa que mora na Alemanha, me ligou uma vez, dizendo que tinha se deslocado do norte da Alemanha, né, da região de Hamburgo até Berlim, e para procurar o Jean Willis, para ajudá-lo, porque tinha visto a entrevista do Jean Willis para o Pedro Bial na Globo e tinha ficado muito tocada com tudo que ouviu do Jean Willis, porque ele era um perseguido político, que ele sofria homofobia no Brasil, ele teve que deixar o Brasil, senão ele poderia sofrer graves consequências. E essa pessoa me dizia: eu estou tendo dificuldade, você pode pedir ao Bial que me passe o contato dele, Jean Willis, que eu quero muito ajudá-lo, uma pessoa que tem uma certa condição, queria que o Jean Willis estaria passando dificuldade lá. Rapaz, eu me lembro eu estava embarcando, na época eu estava na ponte aérea Rio-São Paulo, eu fazia aqui na Band, né, de segunda a sexta, e sexta-feira ia para o Rio, minha família estava no Rio, voltava domingo para São Paulo. Eu me lembro que eu estava embarcando do Santos Dumont para São Paulo, e eu respondendo, primeira vez que eu falei alto, eu sou um cara discreto, todo mundo em volta, eu falei, que homofobia, o cara foi para a final do BBB contra Grazi Massafera, né? Uma loura linda, maravilhosa, e ganhou. Eu falei, que país homofóbico é esse, cara? Que entre uma loura linda, maravilhosa e um homossexual assumido dá a vitória de um reality show ao homossexual. Cara, se o país fosse homofóbico, ele teria nem chegado à final, né? E essa história de que ele estava sofrendo homofobia, cara, onde?
Aí vinha aqueles papinhos. Eu tenho um álbum aqui também, um dia eu vou ler para vocês isso, não é o momento, sobre os países mais homofóbicos do mundo, porque você vai sempre ouvir dessa turma do Lula e tal, né? Diz que o Brasil é o país mais homofóbico do mundo. Meu Deus do céu, eu cito as leis homofóbicas de pelo menos 10 países. E só isso, por si só, já derruba essa tese ridícula, patética.